Pois bem, gente, o nosso assunto, nosso bate-papo de hoje, né? E eu particularmente sempre gosto do bate-papo, porque às vezes na primeira parte do programa a gente pega um pouco mais pesado, os assuntos são um pouco mais pesados, não desnecessários, mas mais pesados. E quando a gente recebe um convidado aqui, a gente tem esse prazer de entrevistá-lo, e os assuntos são dos mais variados. E a Bruna, nossa retaguarda, sempre traz esse leque de assuntos dos mais derivados tipos. E hoje a gente vai falar da bacia hidrográfica Taquari-Antas, né? Que reelegeu no seu comitê o Júlio Salecker, que está aqui conosco. Tudo bem, Júlio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, um grande abraço aí à comunidade regional, aos ouvintes da Rádio Tirol. E a você, Vinícius, que sempre nos recebe de uma forma tão agradável aí. Bom, Júlio, nós falávamos de outras oportunidades dessa linha de processo, né? De avaliarmos o nosso Rio Taquari e os seus afluentes, né? Já passamos da fase A, da fase B, ou seja, aquele diagnóstico, já sabemos o que tem que ser feito, né, Júlio? E o próximo passo está sendo determinado e denominado como passo C, ou terceira etapa, que é a parte da ação. Mas em termos disso, em que pé de fato estamos, Júlio? Nós lá em 2012 ainda nós tivemos a aprovação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do nosso plano de bacia etapa A e B, né? Só para esse comitê é um projeto de lei, né? A formação dos comitês é uma lei estadual. Isto, nós temos a Lei 10.350 de dezembro de 94, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Perfeito. Né? Então, no Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que tem função de, assim, bem resumidamente, bem assim para todo mundo entender, nós precisamos ter água em quantidade e qualidade para todos. Né? Como é que nós vamos chegar numa água num futuro próximo? O nosso rio aqui, nós ainda não temos isso assim, vamos dizer, faltando água, né? Seja em qualidade ou em quantidade. Né? Nós temos rios no estado, como o Rio dos Sinos, né? Com sérios problemas de água. Né? Então, como é que nós, como comunidade organizada, chegaremos no dia a dia e num futuro próximo a ter água em qualidade e quantidade para todos, né? Então, isso é a Lei das Águas, né? Que foi em dezembro de 94, como eu digo, ela foi promulgada na Assembleia Legislativa, né? E basicamente ela é assim, uma cópia do modelo francês, que é um modelo muito inteligente, no sentido que, em vez de ficarem decidindo sobre as águas lá em Paris, ou nós aqui lá em Porto Alegre ou em Brasília, é um modelo que não adianta nós, burocrata, ficar aqui decidindo sem saber o que o povo quer. E muito antes até do que o povo quer, vamos deixar a decisão com o povo. Então, um modelo de comitês de bacia é um modelo muito interessante e que eu gosto muito sempre de dizer assim, que a gente precisa entendê-lo, né, para amá-lo e para utilizá-lo com sabedoria. Né? Aproveitando isso, Júlio, eu sei que eu já te fiz uma pergunta e depois eu faço ela de novo. Pois não. Mas de quanto por cento das cidades da nossa região do Taquari-Antas, né, tiram desses dois rios a sua água potável, ou o quanto depende as nossas cidades ao longo do Taquari? Há uma porcentagem, há um estudo, o que representa o Rio Taquari para essas cidades? A gente sempre pensa em Rio Taquari, a gente lembra logo das cidades ribeirinhas, né? Lajeado, Estrela e assim vai. Mas enfim, o quanto depende desse rio Taquari-Antas, as nossas cidades, o quanto dependem? É uma pergunta bem interessante, Vinícius, porque assim, nós somos o maior comitê em número de municípios do Brasil. Perfeito. Nós temos 120 municípios dentro da bacia Taquari-Antas. É muito grande a nossa bacia, né? Com todos os problemas e benefícios que isso traz de nós ter um povo organizado ainda. Mas, de fato, quando a gente fala em água, a gente não... Quando se fala assim, em sistema de recursos hídricos e em água, e na divisão geográfica Taquari-Antas, vamos dizer, que é um dos 25 comitês instituídos no Estado, né, a gente fala de todas as águas.
é a água superficial dos rios principais, digamos, do nosso Taquari-Antas aqui, de todos os seus afluentes. Nosso Boa Vista, inclusive. Boa Vista, onde estamos aqui, né? E das águas subterrâneas. Então, se você pergunta para mim quantos dos 120 municípios depende da água, os 120. Os 120, que as pessoas ouvem e acham que a gente fala só do rio que está correndo vale adentro. Isso. Então se fala em águas, né, Júlio? É em toda a água desta grande região que tem 120 municípios. Né? E não só na nossa, em todo o Rio Grande do Sul, a decisão sobre as águas da região, digamos lá, de Dom Pedrito, vamos dizer, é no comitê do Rio Santa Maria, que é o rio que passa lá em Dom Pedrito, mas que pega água subterrânea, superficial, de cacimba, de açude, tá tudo nisso, até aquela água assim que o colono fez lá, um açude represou a água da chuva. Da vertente, da chuva. Tudo está junto na lei das águas, porque na Constituição nossa última Constituição da Nação de 1988, ela quebrou aquela ideia de que a água estava dentro do território do que alguém é dono. Então o cara tinha uma fazenda ou uma chácara, uma área rural que tinha um rio, aquele rio era dele. Sim. Em 88 isso foi quebrado, né, na Constituição Federal, onde é dito assim, não, toda a água é pública. Pública, perfeito. Não interessa onde ela esteja, né? Muito bem explicado. É uma dúvida que eu tinha e com certeza os ouvintes de casa também. Então quando a gente fala em Taquari, Rio Antas, a gente não podemos nos remeter simplesmente ao rio que transpassa o vale. Mas voltando, Júlio, agora sim, a primeira pergunta. Pois não. Estamos em que fase? Numa terceira fase. Outras oportunidades, o senhor esteve aqui já falando desse processo de identificação, já falamos justamente do que são as principais demandas e agora partimos a partir da sua eleição e dos outros comitês também, da sua reeleição, a um outro projeto, a uma outra fase. Que fase é essa, Júlio? Eu até gostaria de dar um passinho atrás. Nós, dia 23 de junho, tivemos a eleição dos membros. Dos membros. Porque todos os comitês é que nem uma grande Câmara de Vereadores, que em vez de ser de um município, é de toda a bacia e decide e delibera sobre águas. Não faz outra coisa, só decide e delibera sobre águas. Né? Então, os nossos 50 membros foram eleitos no dia 23 de junho. Ok. Então agora, no dia 14 de julho, sexta-feira anterior, duas sextas-feiras atrás, foi empossado esses 50 membros, veio o representante do presidente do Conselho de Recursos Hídricos do Estado, ali em Caxias, empossou os membros, digamos, quem ocupa as cadeiras desse grande parlamento, né? E também nós fizemos daí a eleição da mesa, como se diz, né? Da diretoria, né? E aí que nós vínhamos numa chapa assim, Sertel e UX, presidência e vice, né? Na minha pessoa como presidente, no ex-reitor da UX, o Isidoro Zorzi, como vice-presidente, e a chapa tem mais uma pessoa que é a secretaria executiva, que também é uma professora da URGS lá, a Maria Chizini, né? Então nós lançamos uma chapa que foi uma chapa de consenso, né? Não teve oposição, o pessoal, digamos, apoiou a nossa caminhada, né? Mas mudamos um pouco, é a Sertel de presidência de novo, na minha pessoa, e a Emater, né, regional, é uma pessoa, Adelaide é o nome dela, ela é de Caxias do Sul, da regional de Caxias do Sul, que segue agora como vice-presidente. Né? Então essa nova gestão, nós temos então essa grande missão, inclusive o diretor do Departamento de Recursos Hídricos esteve lá e nos afiançou isso, nos afirmou que vai sair a nossa fase C, que é a sua pergunta, né? E de novo voltando à importância do Comitê de Bacia, assim, de não ser em Porto Alegre ou em Brasília as decisões ser aqui, né? Então, o que nós precisamos fazer para melhorar nossas águas? Não precisa ir a Porto Alegre para saber o que nós precisamos fazer. Nós aqui subimos. Exatamente. Todos nós subimos o que precisamos fazer para ter água limpa em qualidade e quantidade. Né? Então essa que é a grande, assim, o grande avanço quando se fez os comitês de bacia. Né? Dá para a população e para os usuários da região decidirem sobre as águas. Sim. Dá para quem usa e para quem polui decidir sobre as águas, né? Então é nessa fase agora que nós estamos. Nós vamos indo para a fase C do nosso plano, então, dentro dessa nova gestão,
que justamente é assim, ó, fase A, como é que o rio está, fase B, que rio que nós queremos, e a fase C, como é que nós vamos chegar no rio que queremos, né? Então, agora vai ser elencado todos os projetos para a melhoria das águas. Sim. É tratamento de esgoto da área urbana, é tratamento dos dejetos da nossa produção rural, é como é que a indústria vai seguir utilizando a água, como é que a população em si vai ter um uso mais racional da água, né? Então esses projetos todos vão ser elencados, né? E vão ser priorizados. É isso que se faz na fase C, né? Então, nós temos hoje 120 cidades, como eu disse antes, né? Mas tem as que tem que ser tratado o esgoto primeiro, né? Que são as maiores. As maiores, né? Com certeza. As maiores têm que ser atacadas primeiro, né? Exatamente. A gente está conversando, gente, só para recapitular aqui para o nosso ouvinte, com o presidente da Bacia Hidrográfica do Rio Taquariantas, Júlio Saleker. Ele que é colaborador da Sertel também e representa a nossa Sertel dentro da bacia. Dentro do comitê, perdão. Dentro desse plano, né, haverá um plano de ação, um plano de custos, um plano de investimentos. Por parte de quem comanda esse sistema de comitês, Júlio, se acenou já com valores, se acenou com... recursos financeiros, o que temos? Vivemos uma crise danada no Estado, vivemos uma crise nacional. Se acenou em estimativa de valores ou agora a partir desses dados que serão avaliados? Pois é, a nossa lei das águas, e é isso que me apaixona e que me faz estar trabalhando voluntariamente nessa caminhada, ela diz também o seguinte: claro que todos nós vivemos nesse Brasilzão aí que convenhamos, está uma bagunça esse negócio, né? Sim. E ninguém mais quer dar um pila para governo que seja rasgar dinheiro e malversar sobre a verba pública. Mesmo, né? Que o nosso presidente disse que nós vamos entender a alta de impostos, né? Não sei de onde é que ele tirou isso, mas também não faço ideia. Tá bem complicado. Mas eu quero dizer assim, na lei das águas, também, uma cópia da lei francesa, ela é um pouco diferente até nessa questão do dinheiro. Ela leva, assim, a uma cobrança pela utilização da água e pelo lançamento de poluentes. São duas formas de pagar. Se paga pelo uso da água, o metro cúbico, o litro utilizado de água, e também se paga pela carga de DBO, de porcaria lançado de sujeira lançado na água, né? Mas essa verba, diz na nossa lei, assim, ela fica na bacia. Ela não pode ir para o Caixa Único do Estado. Ela fica numa conta da bacia hidrográfica, no caso da bacia, o que for cobrado no Taquariantas ficaria no Taquariantas para os seus projetos. Podíamos ter mais os projetos franceses assim a nível de Brasil, né Júlio? Nós temos que aprender um pouquinho, né? A copiar o que é bom, não só... Porque a gente sabe que o dinheiro vai em trem e volta de carrinho de mão, né? Quando se trata de recursos, né? Diga-se de passagem, o brasileiro não se importa de pagar imposto se vê esse retorno, né? E daí quando o senhor fala que esse dinheiro que vamos... nós falávamos fora do ar, né, Júlio? Vamos pagar essa conta. Mas a partir do momento que você está nos dizendo que ele vai ficar, que pela lei e pela regulamentação ele não vai sair da nossa região, já é um alento, né? Quando as pessoas percebem o investimento, se tem o prazer de pagar, né? Com certeza, nós não somos o país que paga mais imposto no mundo, né? Exato. Nós somos o 7º ou 8º, né? Só que esses outros que estão na nossa frente têm retorno, né? Tem retorno. E é isso que nós queremos com a lei das águas também. Tá, vem cá, nós vamos ter que pagar para a água ter melhor qualidade e quantidade num futuro próximo. Mas ok, então o dinheiro que for arrecadado aqui vai ser feito os nossos projetos de tratamento e de melhoria da água aqui. A lei é perfeita, né? E nós temos lutado dentro do sistema para que ela seja implantada na sua totalidade, né? Que realmente valha isso. Mas você fala de valores, assim, ó, nós já temos bacias no Brasil pagando, né? Em São Paulo, a bacia do Piracicaba, né? Que é um dos rios mais poluídos do mundo, né? E que teve que se adiantar lá porque eles estavam sem água, estavam sem água de qualidade. Tinha água, mas era espuma, né? Espuma, produto químico, né? Carga orgânica, né?
Então, como é que é os preços lá, né? Eles lá fizeram todos esses projetos da fase C, que é o que nós vamos fazer agora. Isso, lógico, é quantificado, que valor que dá isso, e aí se pergunta para a população também de novo, dentro do comitê, quais projetos que vamos atacar primeiro? Aí o comitê vai dizer, não, vamos atacar este. Bom, estes custam tanto. Em quantos anos nós queremos que eles sejam efetivos? Aí o comitê vai, dentro da sua plenária, vai dizer, vamos dizer, em 20 anos. Bom, então pega aquele custo, divide por 20 anos para essa implantação. E falando em valores, em São Paulo, o usuário de água está pagando 3 centavos no metro cúbico. Então, se você pega uma conta de água básica aí, você vai ver que isso aí não dá R$2, né? A mais na sua conta. E não vai nem para a Corsã e nem vai. É isso que vai para uma conta de projetos específicos. Isso, né? Que eu acho que é o mais fantástico desse projeto que eu estou conhecendo agora, dessa implantação, né? Realmente, vivemos num país que o assunto é delicado, né, Júlio? Falávamos fora do ar. Quando falar em taxa é delicado, mas é delicado porque a gente não vê a lei do retorno, né? Sim, a gente não vê o dinheiro que vai e não volta, mas enfim. Bom, Júlio, vocês estão trabalhando com prazo, estão trabalhando com momentos, com etapas. Em que etapas nós estamos com perdão da redundância, em que etapa estamos nessa terceira etapa? Bom, o que o Estado tem nos dito, né, que o comitê também é um órgão de Estado, né, ligado à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, do governo estadual. O Estado tem nos dito que esse ano ainda sai a licitação da nossa fase C. Então vamos dizer que até dezembro nós teremos a empresa de engenharia, de consultoria, decidida, né, aprovada, quem vai desenvolver a nossa fase C. Cada comitê ou o Estado como um todo? Não, cada comitê. Nós temos os comitês em etapas diferentes pelo Rio Grande do Sul. Tem comitê que não tem nada ainda, tem comitê que já tem tudo, os sinos, até pelas suas gravidades, ele já tem tudo, né, já tá executando projetos, o comitê dos sinos, né, do Rio dos Sinos, mas temos comitê que não tem nem fase A ainda, então cada comitê está em fase diferente, né. Mas nossos prazos, que você diz, até esse fim desse ano vamos ter a empresa definida e queremos assim achar que em 1 ano e meio, vamos dizer 18 e lá na metade de 19, nós teríamos o nosso plano concluído, né? E aí o comitê nesse período e nessa sequência, já com as reuniões, né, para votação dos projetos prioritários, de quais são os custos que vão ser absorvidos, que categorias vão ser isentas, porque isso também em São Paulo, vamos dizer assim, a pequena agricultura familiar em São Paulo, no comitê de bacia foi isenta mas tem que ser por dentro do comitê. Sim. Bacana, porque a gente, com tudo que estamos vivendo, a gente acaba, estamos nos deparando com projetos, com comitês que, acima de tudo, geram qualidade de vida para a nossa região, que tenho certeza e convicção que é o grande objetivo, né? Júlio Saleker, presidente do departamento, não, né? Do comitê, perdão, Júlio. Do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquariantas. E a gente vai conversar muito sobre isso ainda, já tivemos aqui em várias oportunidades e é um prazer sempre recebê-lo aqui em nossos estúdios. Tá bom, Júlio? Quanto tempo dura a sua próxima gestão? São 2 anos. 2 anos, 2 anos de gestão. Inclusive foi uma coisa que nós fizemos nessa gestão passada, foi limitar a uma reeleição só. Perfeito. O comitê tinha uma coisa meio assim, o cara podia ser presidente quantos anos quisesse, e foi uma das nossas atitudes, não, em 2 gestões... Então passa 4 anos e tem que trocar. E acreditamos em tudo, deva ser assim, porque quanto mais pessoas passar pelos cargos aonde tem que tomar decisão, aonde tem que fazer a coisa acontecer, melhor fica para todo mundo. Compactua da mesma ideia. Isso. Então, já mudamos isso no regimento interno do Comitê de Bacia, e eu tenho mais esses 2 anos, junto com a colega Adelaide aí, para fazer o que a gente, né, tentar chegar numa água de melhor qualidade para todos. E dar continuidade a esse belo trabalho. Obrigado, Júlio. Tenha um bom dia. Grande abraço a todos.